Muito bom dia, um ótimo sábado para você que está aí curtindo o seu feriadão. Tô chegando com as primeiras notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa. Dia importante hoje, afinal de contas, o técnico Renato Gaúcho vai definir o time titular no CT Carlos Sachillo. É feriadão, mas o Fluminense trabalha, afinal de contas, amanhã é mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Fluminense vitória no Maracanã, Fluminense podendo chegar a 12 pontos na tabela de classificação, 12 pontos em 15 possíveis, início de Campeonato Brasileiro, super positivo sob o comando do Renato, que tem algumas decisões importantes para tomar. A expectativa pelo retorno de Paulo Henrique Ganso, também de Hércules. Ou será que o Renato vai promover alguma mudança surpresa? Vai manter a escalação que terminou o jogo contra o Corinthians e acabou dando super certo na vitória lá na Neoquímica Arena, com 3 volantes, com o Nonato atuando ao lado ali do Bernal e Martinelli. Essa resposta provavelmente teremos ao longo do dia, a gente vai ficar ligado aqui seguindo na apuração e vamos falar sobre esse provável time titular mais tarde. Mas este vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma entrevista bem legal que o Thiago Silva concedeu ao perfil oficial da FIFA, falando principalmente sobre Mundial de Clubes, abrindo o coração ali para falar do Fluminense, com uma expectativa enorme por essa competição. Vai ser legal ouvir o Thiago e também o Samuel Xavier, que revelou ali alguns bastidores da saída do Mano, da chegada do Renato. Mais um jogador elogiando bastante o trabalho que vem sendo feito e fazendo uma comparação em relação ao que era o Fluminense e ao que é agora. Mais uma coisa que eu estava esquecendo aqui, em relação ao jogo de amanhã, o árbitro definido pela CBF será o Matheus Delgado Candansan. Esse árbitro teve uma péssima arbitragem na partida contra o Grêmio, no empate contra o Grêmio ano passado, no Campeonato Brasileiro, e foi alvo da revolta não só do torcedor, mas também da diretoria do Fluminense. Na época, o presidente Mário Bittencourt usou palavras fortes para falar dessa arbitragem. Teve até aqui uma matéria que foi baseada na súmula do próprio Matheus Candansan, quando o Mário disse isso aqui: "Você é horroroso, nunca mais vai apitar aqui, vagabundo, ladrão, sem vergonha. E pode me relatar, quero ver acontecer alguma coisa comigo. Você tirar 5 jogadores titulares de um time com cartões amarelos para um confronto que a gente tem na semana que vem é má intenção. O que aconteceu hoje aqui foi má intenção. E não tenho nenhum problema em dizer isso publicamente, porque já disse para ele e mandei colocar na súmula." Na época, o Mário também fez um post no Instagram, dizendo, entre outras coisas, que, abre aspas aí, com todo respeito, não conheço um árbitro que apite um jogo e não saiba a lista de pendurados. Tanto é que um árbitro, esse rapaz na verdade tem uma mistura de maturidade com má intenção, porque ele já apitou outros jogos nossos, mas hoje ele foi mal intencionado e imaturo. Já vi árbitros apitarem semifinais de campeonatos importantes e saberem que não podem tirar jogadores de uma final importante, a não ser que ultrapasse todos os limites ou faça uma falta para cartão vermelho. O que aconteceu hoje foi vergonhoso. Então foi uma revolta absurda em relação à atuação do Matheus Candansan naquele empate contra o Grêmio no Maracanã, toda aquela tensão de luta contra o rebaixamento, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas não teve jeito. Aí o Candansan, a CBF é assim, né? Com a comissão de arbitragem da CBF é assim, principalmente com o Reginaldo Rodrigues. O árbitro vai lá, faz besteira, faz merda, ele fica um tempinho ali, não apita um jogo ou outro, daqui a pouco volta com força total. Então já há uma predisposição do Fluminense em relação a esse árbitro, justificável, porque aquela atuação foi absurda realmente, né? Quem esteve no Maracanã principalmente, mas não só quem esteve, né? Em casa também você acaba se irritando, talvez até ainda mais, dependendo. Teremos novamente esse árbitro apitando um jogo amanhã, e isso acaba me preocupando bastante, mas é tentar deixar isso um pouco gelado, torcer para o Fluminense ter uma grande atuação, para não depender de um erro ou de mais uma atuação ridícula desse árbitro no Maracanã. Vou trazer para vocês aqui então essa entrevista, é um trecho na verdade de uma entrevista, imagino eu que a FIFA vai lançar várias até o Mundial de Clubes, do Thiago Silva, falando sobre a expectativa dele em disputar esse Mundial e de tudo que ele está vivendo, novamente tendo a oportunidade de defender o Fluminense, e foram palavras bem bonitas assim do Thiago. Mostra que ele está muito feliz, que ele está muito contente com essa oportunidade de encerrar a carreira no clube que o revelou, que o projetou para o futebol. E da forma como ele fala, parece que realmente está muito perto do fim da carreira do Thiago. Vamos ver o que ele disse. Como é que eu posso te falar? O objetivo da nossa temporada
de ir lá e representar bem as cores do Fluminense. Esse é o nosso intuito. Por isso a gente vai jogar contra o Borussia, ou vai jogar contra o Paris, Chelsea, a gente vai procurar sempre fazer o nosso melhor. O objetivo nosso em todas as competições que você disputa, você almeja vencê-las. Mas olhando para o outro lado, você vê que tem outras 31 equipes que pensam como você. Então você tem que ir bem preparado, da melhor forma possível e desfrutar do momento, sabe? Eu acredito muito que você desfrutando do momento, daquele importante momento que você está passando na carreira, disputar um mundial com esses tantos clubes importantes, você tem que desfrutar. Nunca passou pela minha cabeça tão jovem de ter saído do Fluminense e sonhar que eu pudesse, nesse momento, estar tendo a oportunidade de disputar uma das competições mais importantes na história do clube. Se eu falasse para você que sim, com certeza eu estaria mentindo. Então eu sou um cara que procuro falar sempre as coisas do coração, as coisas corretas, e nem nos meus melhores sonhos eu poderia sonhar em estar vivendo esse momento, sabe? Responsabilidade é grande de estar vestindo essa camisa novamente, de ter feito uma história vitoriosa na Europa. O que eu mais quero nesse meu final de carreira é conquistar um título com essa camisa. Então esse momento é especial para mim, esse ano será especial, está sendo, e eu espero que Papai do Céu possa nos abençoar com pelo menos um título importante nesse meu último ano de carreira, praticamente. Então eu dou valor sim, porque eu sei o quanto é difícil você estar jogando no alto nível com a idade que tem. Às vezes a gente tem que tirar um pouquinho do treino para poder dar o restante no jogo. Eu costumo falar, não dá para treinar com a idade que eu tenho, do jeito que os meninos treinam e jogar. Não dá mais. Futebol é uma coisa apaixonante, assim, que eu acho que é por isso que eu tô jogando até hoje. Porque se eu não fosse apaixonado pelo futebol, com certeza eu já teria parado antes. Mas com certeza será um privilégio voltar aos Estados Unidos, disputar um Mundial de Clubes, com as cores do time que eu torço, que eu amo. Enfim, vai ser bem especial, mas sendo especial ainda tenho muita responsabilidade em vestir essa camisa, de representar bem, de fazer uma boa competição e de sair com a cabeça erguida da melhor maneira possível. Então o Thiago não esconde a felicidade, assim, uma certa ansiedade em disputar esse Mundial de Clubes, enfrentando grandes equipes, na fase de grupos o Borussia Dortmund. Para ele, acho que, como ele disse, né, ele não imaginava que depois, já no fim da carreira, fosse defender o Fluminense numa competição desse tamanho, desse nível, contra grandes equipes. Vai ser, sem dúvida alguma, muito especial para ele. E o que me pegou muito foi ele falando, talvez minha última temporada como jogador. Lembrando que ele tem contrato até junho do ano que vem. Mas não sei se ele está se referindo porque está muito perto, né? Depois ele teria mais 6 meses de contrato apenas, ou se de fato passa pela cabeça dele encerrar ao final do ano, o que obviamente seria possível também, a gente torce para que não, mas não tem jeito, né? Infelizmente, por mais profissional que seja, por mais dedicado que seja, e o Thiago Silva é uma referência para qualquer jogador do mundo nesse sentido, o corpo cobra, né? A idade chega para todo mundo. A gente tá vendo ele ter algumas lesões, que é fruto disso também. Chega uma hora que a musculatura não aguenta mais. É triste, mas, enfim, é a realidade. O Fluminense vai ter que ter muito cuidado com o Thiago Silva ao longo da temporada, dosar bastante para que ele possa permanecer inteiro até o final de 2025. E creio que, dependendo do que acontecer aí ao longo do ano, talvez o Thiago reavalie, né, se ele vai continuar ano que vem, se ele não vai. Não é papo para agora, mas a forma como ele falou ali me deixou com essa pulga atrás da orelha. Talvez, dependendo de como, do rumo que as coisas tomarem ao longo da temporada, talvez seja a última dele como jogador de futebol. Sendo esse ano, o ano que vem, o Thiago merece muito encerrar a carreira conquistando um título pelo Fluminense. E tomara que, assim como o Marcelo teve a oportunidade de fazer isso, que ele também possa ter essa oportunidade. Seria um fim de carreira muito merecido para ele e, obviamente, seria mais um momento histórico que o Fluminense viver, que o torcedor do Fluminense poderia viver ao lado de uma referência, um jogador tão importante como o Thiago Silva. Olha só, galera, muita promoção lá no site da Golcase. Mais uma vez, vou trazer aqui para vocês super descontos
Na verdade, promoção sempre tem na Golcase, mas dessa vez está demais. Além dessa linha do 100º gol do Germancano, que ainda está disponível, capinhas que você, lá na Golcase, você compra uma, leva 2 para casa, então dá para presentear todo mundo. Tem as garrafas térmicas, os copos térmicos com esse preço aí. Olha só esse copo térmico, por exemplo, que você pode personalizar por R$ 79,90. Na verdade, não é esse valor. Porque se você utilizar o cupom JORNADA, você vai pagar ainda mais barato, você vai ter ainda mais desconto. E como esse, tem vários. Tem a garrafinha térmica, olha só, essa garrafinha térmica aqui, eu tenho, obviamente, eu tenho a minha, R$ 89,90, gente, pela qualidade do que é o produto e pelo preço de alguns concorrentes no mercado, vale demais a pena. É absurda a qualidade da Golcase. Vai descer aqui, vai ter garrafa também com base de silicone. Essa garrafa Fresh, que é um pouquinho maior, né, que a Urban, tá aqui, ó, R$ 179,90, utilizando o cupom JORNADA, você paga mais barato e ainda leva para casa a base de silicone. Tem cores diferentes, você pode escolher, personalizar, colocar o seu nome, do jeito que você quiser. O que não falta é a opção para você comprar, não só para você, mas para você presentear todo mundo. Tem essa super garrafa, que é essa jarra, né? Não é uma garrafa, é uma jarra. Espetacular também. Coloca água aqui para você beber o dia inteiro e vai beber água gelada o dia inteiro. Então corre lá na Golcase, aproveite esses descontos e ainda mais, pague ainda mais barato utilizando o cupom JORNADA. Seguinte, pessoal, vou trazer aqui um trecho da entrevista que o Samuel Xavier concedeu ao Charla Podcast, dos grandes amigos, Bruno Cantarelli, Betão, um abraço para vocês, estamos juntos. E como sempre, eles produzindo conteúdo de muita qualidade. Quem não assistiu a entrevista completa, vale ver, porque o Samuel é muito resenha e tá lá no Charla, a entrevista completa, depois vocês podem acompanhar lá. Eu vou só trazer esse trecho aqui porque eu achei muito interessante. Ele falando mais uma vez, falando sobre a chegada do Renato, o impacto da chegada dele e sobre a saída do Mano. Tem algumas coisas, alguns detalhes bem interessantes aqui que vale a pena a gente destacar. Primeiro tem o trabalho, né, cara? Tem o trabalho, né? Tem a cobrança dele, junto da comissão dele. O Renato sabe de bola pra caralho. Sabe, cara. O cara jogou muito e assim, o cara conquistou títulos também como treinador, né? Não é à toa que o cara conquistou, conquistou a América, Copa do Brasil, não é à toa, né? E assim, teve a cobrança dele, né, em cima da gente. Tem o trabalho e também tem a gestão, né? A gestão também muito boa, tem tratado o grupo assim muito bem. A gente tem trabalhado bastante, cara. A equipe tá trabalhando bastante, né? Após o jogo contra o Corinthians, já viagem, já apresentação no outro dia, né? Tá curto o tempo pra ele trabalhar. Se ele trabalhar mais, acho que até melhora mais ainda, né? Só que tem que segurar, né? Porque tem aquela recuperação, a recuperação, o descanso e tal. Mas aquele tempo ali que tem de treino, né? A gente tem focado bastante, ouvir o que ele quer, né? Ele tem colocado as ideias dele ali dentro de campo. Eu acho que isso tem dado uma liga boa, né? Tem dado uma liga boa. Acho que a gente tem muito ainda a crescer, muito ainda para trabalhar. Então ele pega cada um individual e vai falando, ó, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É bom você jogar por aqui. Eu acho que é melhor a gente ter essa saída por aqui e tal. Então ele tem muito... Essa conversa tá ajudando bastante a gente a evoluir. Foi como eu falei, né? Quando o Diniz... Que você perguntou, poxa, como é que pegou isso rápido? Eu acho que o nosso grupo é muito bom de assimilar. Bom. Perfeito, é um grupo que assimila muito bem, assim, e aquilo que o Renato tem passado pra gente, a gente tem assimilado, né? Rapidamente, né? Rapidamente, então acho que isso tem dado fruto nos jogos, né? Essas vitórias aí tem sido bastante aquilo que ele tem passado pra gente fazer. É que assim, com o Mano, o que aconteceu? O Mano chegou, cara, foi essencial. 2024. Numa situação complicadíssima. Muito complicada, cara. Muito complicada, uma tensão terrível, assim. E ele foi muito importante pra gente. Muito importante pra gente. Então, né, a gente conseguiu assimilar, pegar aquilo que ele queria. E para aquele momento, daquilo que a gente estava vivendo na competição, o ano que a gente estava tendo, acho que foi muito bom, né? Aquele estilo, né, que fez a gente permanecer na Série A, né? Sim. E aí inicia o ano agora de 25 pra gente, né, entrosar e guinar e a equipe conseguir. E não tava encaixando, cara. Não tava encaixando, a gente não conseguia encaixar, a gente não conseguia fazer jogos assim, ganhar merecendo, sabe aquele jogo que, cara, a gente foi lá e atropelou os caras ou não deu chance pros caras e ganhar. Não tava acontecendo, as coisas não estavam fluindo. Então,
né, a diretoria achou, acho que tá a hora de mudar, né, o comando. E aí é aquela coisa, né? Vem o Renato, um trabalho novo, e todo trabalho... Então, reparem que, além da chegada, ele vai falar mais sobre a chegada do Renato agora, mas repara o respeito que o Samuel fala em relação ao Mano e a importância da chegada dele naquele momento, naquele contexto, que talvez para o Fluminense não serviria, como não serviu. O Mano saiu, foi demitido. Não é o estilo que agrada ao torcedor, de uma maneira geral, não é o estilo que agrada a gente, mas que para aquele momento foi muito importante. Por isso eu sempre falei, o Mano recebeu uma missão e ele cumpriu a missão que foi dada. Talvez o erro tenha sido renovar, exatamente renovar. Mas aquele momento ele foi fundamental. Aquele estilo de jogo mais defensivo, pensando mais na defesa, fazendo o time parar de levar gols, foi fundamental naquela oportunidade para livrar o Fluminense do rebaixamento. E isso aí tem um valor absurdo, absurdo. E sem dúvida alguma deve ser reconhecido. Esse ano as coisas não estavam acontecendo, porque eu acho que, de fato, as ideias dele não batem com a identidade desse grupo. E por isso eu acredito muito no trabalho do Renato a partir de agora. E aí o Samuel volta a falar do Renato novamente. Novo, assim como foi a saída do Diniz pro Mano, teve aquele impacto, o trabalho do Renato, né, já surtiu um impacto imediato. E assim, a equipe começou a jogar e eu acho que casa muito também com as características, né, da nossa equipe, né? Uma equipe ofensiva, né? E aí fez a gente já conseguir essas vitórias e tal. Eu acho que dá confiança. No pé, né? Dá confiança pra equipe. E exemplo, dá confiança pro elenco. O Renato, logo depois do jogo do Red Bull, foi a estreia foi o segundo jogo da Sul-Americana, depois do Red Bull, né? Sim. Ele já troca a equipe, né? Montou uma equipe alternativa. Uma equipe alternativa, então mostra, quem não tá jogando fala, é a hora, chegou a minha hora, Então, poxa, é o cara que vai dar oportunidade pra todo mundo. Aí o cara, então eu vou lá. E aí isso cria... Oleada, né? Foi. E aí cria aquela competição boa dentro da equipe. Saudável, que faz isso o Fluminense crescer. Então acho que isso, cara, ele levou todo mundo. O brasileiro é muito difícil, né, cara? O brasileiro é um campeonato assim... tu perde um jogo aqui, aí você vai, vamos recuperar. Recuperar onde? O jogo contra o Inter, lá no Beira-Rio. Daqui a pouco um clássico, tu pega um clássico. Daqui a pouco tu pega um jogo... vamos lá pro Nordeste, pegar o Ceará no Castelão. É brabo. Então, assim, é uma competição muito difícil. Então, assim, não dá pra você ficar falando, cara, é isso que vai acontecer. É jogo a jogo, né? É jogo a jogo. E a nossa equipe tá legal isso, sabe? Jogo a jogo a gente tá encarando com decisão. Jogo a jogo, cara. Agora é Sul-Americana, é decisão. Agora é Brasileira, é decisão. Acho que a torcida entendeu isso também, né? 16 mil já confirmados contra a Vitória. A manifestação da torcida no último jogo, lotando ali. Isso. É entender que, cara, é isso, é jogo a jogo, todo jogo em casa vai, porque pode lá na 37ª. Viu a dificuldade que foi ano passado, né? Um começo tão ruim que fez a gente ir até a última rodada, cara. Então, assim, pra recuperar no brasileiro é complicado, cara. Então, assim, acho que é bom a gente ir encarando cada jogo como uma final, uma decisão. Acho que isso vai ser importante, assim, pra gente no ano. Só pelo jeito de falar, assim, já vê a mudança de mentalidade, né? De levar realmente, encarar cada jogo como uma decisão. E assim, pra mim fica muito evidente a satisfação dos jogadores com a chegada do Renato, em termos de ganhar oportunidade, em termos de execução de ideia de jogo mesmo, de ser muito mais, de ter uma afinidade muito maior, o que o Renato pensa com as características desse grupo. Então a gente está vendo o reflexo disso em campo, né? O grupo acaba comprando muito mais rápido a ideia do treinador e executando isso com mais prazer. E aí isso vai resultar em mais empenho, em mais dedicação, em mais solidariedade, enfim. A gente acaba, nos detalhes, observando como no campo isso vai acontecendo de maneira natural. Gradual e natural, né? Porque a tendência é evoluir. Então isso é muito bom. Não é só o Samuel que está falando isso, outros jogadores também estão falando. E que eles possam continuar nessa toada, nessa pegada, que o trabalho possa se consolidar, evoluir, crescer, porque eu acho que mesmo com ainda... A gente não pode esquecer os problemas que esse elenco do Fluminense tem. Esse grupo ainda tem, esse elenco tem carências, esse elenco ainda tem jogadores que não chegaram nem perto do potencial que eles podem chegar. Então tem muita margem de crescimento e de evolução. Mas se você não trabalhar e não mantiver essa pegada,
você acaba regredindo. E é isso que não pode acontecer. Então a perspectiva é bacana, a expectativa é legal, mas o trabalho ele tem que ser, intenso, diário, porque não tem tempo para respirar. É uma competição atrás da outra, é um jogo atrás do outro, mas pelo menos a gente está vendo uma conexão assim entre treinador, grupo e torcida. E quando isso acontece, a gente sabe que os resultados tendem a ser positivos. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixe aí seu like, se inscreva no canal do Lessa, por favor. Seu comentário, como sempre, muito bem-vindo. Ative as notificações para você não perder nada, absolutamente nada do que acontece no Flu. A gente volta em breve com muito mais notícia. Valeu, abraço!